Elivaldo, bom dia. Tudo bem, Nádia? Bom dia e bom dia para você que nos acompanha. Boa semana, né? Todos nós, Seja Nádia. muito produtivo e com muita saúde. Exatamente. Elivaldo, e estão querendo gerar algum tipo de intriga entre o PT e os progressistas? Nádia, a relação não é boa, isso é fato, não é intriga, não é suposição, não é projeção, enfim, é a pura realidade. E são alguns fatos que levaram a essa situação envolvendo progressistas, especialmente a principal expressão do partido no estado e no país, que é o senador Ciro Nogueira, e o governo aqui do estado do Piauí. E eu citaria, você relacionou aí 3 pontos, relacionaria esses 3 pontos sim. O primeiro, aquele documento exigindo corte de despesas que o governo ainda pudesse... do ano passado. Ainda do ano passado, né? Quer dizer, foi encarado pelo Palácio de Karnak não como um documento de aliado, que participou desde 2015 de toda a construção do governo atual. Então, foi mais assim uma postura muito crítica, acima do que se poderia esperar, aquela reclamação do progressistas em relação a cortes de despesas no estado do Piauí, no governo do estado. A outra, Nádia, que pode ser também elencada como fato que arranhou a relação, foi a operação que resultou na convocação do suplente Bessa Filho para a Assembleia Legislativa, destoando completamente de um planejamento político da própria base governista, do próprio governador Wellington Dias. O governador Wellington Dias quase cai da cadeira quando ele soube daquela história ali, né? Não que ele tenha nada contra o suplente Bessa, até porque existem outros suplentes, mais suplentes ainda do PT do que de outros partidos aliados, né? E para completar, na última sexta-feira, causou assim um estremecimento muito grande a declaração do senador Ciro Nogueira durante um importantíssimo evento do Progressistas, em que ele disse, ao falar da reforma administrativa que estava sendo sancionada na sexta-feira, se fosse no governo do PT, vocês iam ver o que era a reforma. Então, ali também do foi PP. Do PP, Se fosse num governo do PP, vocês iam ver o que era a reforma. Então, foi mais ou menos nesse tom a declaração do governador, do senador Ciro Nogueira. Isso causou aí, logo na solenidade, um ar de muita expectativa, muitas indagações do Palácio de Karnak. Eu estava lá, ficou um clima assim, muito pesado nessa parte política. Mas no mesmo dia, o próprio senador Ciro Nogueira tratou de botar panos quentes nessa relação aí com perspectiva de ranhuras, quem sabe até mais profundas até. E publicou em uma rede social a seguinte expressão, Nádia, nós temos até aqui, né, que eu vi você chamando, olha só. Aviso, ele diz aí que hoje foi ridícula na avaliação do senador Ciro Nogueira a tentativa de fazer intrigas entre mim e o governador Wellington Dias. E destacou lá no post a seguinte frase: aviso aos navegantes que o nosso amor pelo Piauí nos manterá unidos, ainda que isso desagrade aqueles que pensam mais em si e menos em nosso estado, disse Ciro Nogueira. Então aí ele, de certa forma, bota panos quentes, afirma que a relação PP, governo do estado, é a melhor possível. Essa aliança que começou em 2014 vai continuar sem nenhuma expectativa de dificuldades. Bom, aí ele, de certa forma, fez esse reparo. Vamos ver agora os fatos daqui para frente. Esse trabalho de articulação cabe muito a essa pessoa que está aqui com a gente. Com certeza, O secretário de governo, Osmar Júnior, que tomou posse, inclusive, na última sexta-feira. Secretário, bom dia. Bom, secretário, como vai? Essa articulação entre os partidos que compõem a base aliada do governo e o próprio partido do governador Wellington Dias é muito importante, passa muito pelo senhor. O senhor entende que houve alguma ranhura? O Elivaldo destacou 3 pontos que possam ter, de alguma forma, desgastado um pouco essa relação entre os progressistas e o PT. Ouvi isso na sua avaliação? Olha, a nossa base ela é muito grande, muito ampla. Ela também é bastante heterogênea quanto à natureza dos partidos. Mas ela está unida porque os pontos de convergência são muito maiores do que eventuais divergências que existam. Em razão disso, é que no ano passado alguns diziam que não conseguiria se formar essa grande aliança. Não conseguiria. Quando chegou a convenção, conseguiu-se. Na época eu fui convidado para ser o coordenador da campanha e ouvi muito que essa grande coligação não se manteria unida. Ela se manteve. Se manteve, elegeu uma base extraordinária. E é evidente que agora, para o governo, há também a expectativa de alguns de que ela vai se romper. Romper em razão das diferenças que existem dentro dela. E é natural que essas diferenças existam. Cada partido tem seu projeto, tem suas aspirações e é normal que ele lute por elas. No entanto, o governo se conduzirá por um programa que é um programa de todos. Portanto, dentro do governo estarão
todos aqueles que concordam com o programa que será implementado. Tanto é que o governador Wellington vai promover uma grande novidade, que é o Pacto de Gestão, que será assinado por cada gestor, onde estabelece ali as condições do governo e as metas que deverão ser alcançadas ao longo da gestão. E essas metas, elas são objeto do entendimento dentro da base. Portanto, se o Progressistas ele tem visão diferente em alguns pontos, eu digo é natural que tenha, mas ele converge para aquele programa que vai ser executado, comandado pelo governador. Por isso que eu acredito que nós temos tudo para que, assim como foi no governo passado, como foi na convenção, como foi na campanha, que essa base continue unida e unida em torno desse programa. E esse programa hoje, ele tem um elemento novo, que é a política de contenção de gastos, uma política decorrente da necessidade imposta pela crise econômica que nós estamos vivendo. O governo, para manter os serviços essenciais, para manter os salários pagos em dia e para ter recursos de investimento para as contrapartidas necessárias a obras que estão em curso, ele precisa de um forte programa de ajuste. O governador já apresentou o projeto, a lei já foi sancionada, foi aprovada quase que por unanimidade, algumas delas até por unanimidade, mostrando que elas refletiam uma necessidade real, e eu tenho convicção de que todos esses partidos que participaram da campanha estarão dentro do governo. Agora, são dificuldades que já começam a acontecer. Secretário, o senhor assume o cargo exatamente em meio a esse ambiente adverso. Eu cito aqui alguns casos, o caso das estradas, alguns trechos relacionados ao governo do Estado, mas também em relação ao funcionalismo. Funcionários da UESP em crise, aí tentando negociar um clima bastante tenso com o governo do Estado, enfermeiros também ameaçando paralisar as atividades já a partir de hoje. Como o senhor, que é uma secretaria é a porta de entrada para a negociação nessas áreas, já começa a encarar essa situação? O governador Wellington já determinou que seja mantida a postura presente em toda a sua vida pública, que é do diálogo. Sempre estaremos abertos ao diálogo. Hoje mesmo o governador vai receber a representação da UESP para tratar dos assuntos daquela importante instituição do Piauí e do Brasil. Reajuste salarial este ano, ele está inviabilizado por duas razões. A primeira é pela absoluta falta de recursos. A projeção de crescimento da economia, ela começou quando, antes do Bolsonaro assumir, o presidente Bolsonaro assumir, ela começou com algo em torno de 3 pontos percentuais do PIB. Depois baixou para 2,5%, já está abaixo de 2%. Alguns dizem que se chegar a 1,5% vai ser muito. Ou seja, não há perspectiva de ampliação de receita este ano. Aumentar o salário poderá comprometer o cumprimento do cronograma de pagamento da folha. Isso que eu estou falando já é uma realidade em 8 estados brasileiros e podendo ser em mais. Hoje eu, há poucos instantes, dei uma entrevista aqui na FM Cidade Verde e eu lembrava o seguinte: quem conhecia o Rio Grande do Norte há 10, 15 anos atrás era um estado que tinha uma situação fiscal muito melhor do que o Piauí, melhor do que o Ceará e outros estados. Hoje, eu estive com a governadora, que é uma companheira nossa, amiga do Partido dos Trabalhadores, o vice-governador lá do meu partido, o PCdoB. Eles estão com 3 meses de salário atrasado. Eles estão com a maioria dos hospitais fechados, fechado literalmente. Não é que esteja atuando com dificuldade, é fechado. Então, o governador já disse, ele vai trabalhar no sentido de cumprir o cronograma e, recuperada a receita do Estado, ele estará aberto a sentar à mesa, conversar, fazer uma política de recomposição, até porque ele pode falar isso, que foi nos seus governos anteriores, sobretudo de 2003 a 2010, que houve a maior reestruturação das carreiras do servidor público no Piauí. Então, ele tem autoridade para isso. Quanto às estradas, nós temos um problema no Piauí, é que a maior parte das estradas estaduais, elas foram pavimentadas entre 2003 e 2012 e 2013. Foi o governo Wellington Dias e o governo Wilson Martins. Esse período fez com uma grande concentração ali de 2005 para 2010.
Ocorre que estrada tem tempo útil. E nós estamos vencendo o tempo útil de uma grande quantidade ao mesmo tempo. Então, precisa de uma massa enorme de recursos para recuperar. Mas já existem estradas cujos contratos estão feitos, cujos recursos estão previstos e que serão recuperadas, e esse plano vai ser apresentado para a população. Eu queria agradecer ao secretário de Governo, Osmar Júnior, pela presença e entrevista aqui. Boa sorte para o senhor à frente da pasta. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado pela oportunidade. Livaldo, bom dia para você. Bom dia, Nádia. Até amanhã. Até amanhã, Livaldo. Eu tenho uma quentinha para te contar que o secretário me contou. Daqui a pouco eu te falo. Então. A gente fala amanhã, tá bom? Eu prometo, só não falo para ninguém, tá bom? O senhor me disse agora.